E o Sport abre a 14ª rodada contra o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro. É só ganhar. Ganhou, é líder, já sabe, né? Ganhou é líder, rapaziada. Ganhou, a gente tá na liderança. A gente dorme na liderança com 27 pontos. Abre a gordura muito boa pro sétimo colocado. A gente abre 7 pontos, pô. 2 rodadas e meia de distância pro sétimo colocado. Só é ganhar, hein? Das últimas vezes que só era ganhar, em 3 oportunidades, uma a gente empatou contra o São Bernardo. A outra a gente perdeu na Ilha do Retiro contra o CRB. E a outra a gente venceu do Náutico. Então, não dá para ter 100% de confiança que a gente vai ganhar do Atlético Goianiense amanhã, não. Até porque o histórico é muito duro. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá, hein? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Primeiro, informação aqui, hein? O Ceará Sporting Clube informa a rescisão contratual em comum acordo do atacante PH, Pedro Henrique, atleta que defendeu o mais querido em 60 partidas oficiais e marcou 10 gols. Média de um gol basicamente a cada 6 jogos, vai, vamos botar nessa média, beleza. O mais querido agradece a Pedro Henrique pela entrega no período em que defendeu as cores do time do povo e deseja sucesso ao atleta na sequência de sua trajetória profissional. Cara, gente, quer que eu traduza muito bem o que é Pedro Henrique? É simplesmente um malucão que corre. É isso que é Pedro Henrique, tá? É um porra doida que corre. Me desculpe aqui a expressão. É um louco que corre, que não tem drible nenhum. O drible dele é chutar uma bola pra frente e correr atrás da bola. É isso. Capacidade cognitiva para erguer a cabeça, observar o jogo, mapear a jogada, achar um passe, achar um cruzamento com qualidade, achar uma finalização de média a longa distância com qualidade. Pouquíssimo tu vai ver isso de Pedro Henrique. Por quê? Porque ele é limitadíssimo cognitivamente falando, no campo, na bola, para fazer a leitura do jogo, usar a inteligência, usar a cabeça para jogar. E tecnicamente falando também é muito fraco. Então, assim, Pedro Henrique não seria um ótimo nome para o esporte, não. E os próprios os números dele estão dizendo isso. Em 60 jogos, são 10 gols marcados. Ah, mas veja só, se você for pegar o currículo dele, desde que ele foi jogador do Internacional, 4 ou 5 anos atrás, quando ele jogou na Turquia, quando ele jogou lá atrás na França. Peraí, gente. Eu tenho que me pautar no Pedro Henrique atual. O Pedro Henrique atual, em 17 jogos, tem 2 gols nessa temporada. 2 gols no poderoso campeonato cearense. 2 gols e apenas 3 assistências no campeonato cearense. Copa do Brasil nada, Nordeste nada, Série B rigorosamente nada. E ainda mais é paneleiro. Aí tu acha que eu vou querer Pedro Henrique no esporte? Qual é o nexo disso, gente? Pelo amor de Deus. Me expliquem aí qual é a lógica de eu querer Pedro Henrique. Eu quero que vocês tragam explicações. Ah, mas veja só, o ambiente do Ceará não favorecia muito bem o futebol dele. Concordo, o ambiente é importante para um jogador desempenhar bem ou afundar o seu desempenho de acordo com a situação interna do clube. Óbvio, gestão serve para isso, para você potencializar a individualidade, se você tem uma boa gestão, ou você afunda a individualidade se você tem uma péssima gestão. Fato é, Pedro Henrique vem despencando na carreira nas últimas temporadas. A atleta de 36 anos joga nas duas pontas, na direita e na esquerda. Se a gente for parar para analisar, a grande temporada de Pedro Henrique nos últimos 3, 4, 5 anos foi no Internacional, basicamente, lá em 2023. Ele marcou 12 gols, deu 4 assistências em 23. Depois ele sai para o Corinthians aqui, ó, em 24. E aí ele já começa a despencar. 2 gols em 26 jogos no Corinthians. No Ceará, em 43 jogos, 8 gols. Jogando a Série A ano passado. Mas os 8 gols não foram só na Série A, tá? Isso foi sendo distribuído ao longo de 4 ou 5 campeonatos. E agora em 2026, afunda-se ainda mais o desempenho dele. 17 jogos, apenas 2 gols marcados. Eu até pensei que Pedro Henrique para uma Série B ia ser um excelente nome. Mas não tá jogando rigorosamente nada. Nada. Agora é o tal negócio, futebol, né? Quem é melhor, Pedro Henrique ou Cleison? Gente, a gente não pode ficar colocando o Cleison como régua, não, pô. A régua de Cleison é inexistente, pô. Qualquer jogador de várzea pode ser mais útil do que Cleison. Então eu não posso colocar a régua em Cleison, Gustavo Maia, Neymar, Rebolejo que tá fora do esporte. Não, pô. Eu tenho que colocar a régua no jogador decente, pô, Barleta. Vamos pegar a régua de Barleta? Vamos pegar a régua de Castilho? Pedro Henrique não joga metade de Barleta. Pedro Henrique não joga 70% de Castilho. Então não me serve. Ah, mas pode ser que ele chegue no esporte e arrebente. É futebol. Eu não tô aqui para falar,
vai dar certo, vai dar errado. E até porque não tem nada nesse momento, tá? Eu tô especulando o Pedro Henrique porque eu vejo uma galera que quer, outra galera que não quer. E a galera manda mensagem pra mim, né? E aí, tu traria Pedro Henrique pro esporte? Eu sou bem redundante, eu sou bem enfático. Não, nem penso 2 vezes. Agora, futebol, né, irmão? Eu sei lá o que o cara vai fazer. Eu sei do histórico recente dele. Eu sei do nível de atuação dele recentemente. É ridículo, tá? É ridículo. Bom, complementando aqui, tá, gente? Fortaleza e Chapecoense. Clubes de olho. Após decisão, Pedro Henrique tem sondagem de Fortaleza e Chape. Para fechar contrato com o desenrolar da Série B, no caso do Fortaleza, e Chapecoense no caso de uma Série A. Série A no caso da Chapecoense. Bom, cara, é isso aí. O patamar de Pedro Henrique é de lanterninha de Série A. E, cara, pro Fortaleza eu não contrataria Pedro Henrique porque é mais um Paulinho Baia da vida. Mais um daqueles que não vai ser o teu titular, não vai te solucionar muitos problemas. Vai fazer uns golzinhos ali, talvez até alguns gols importantes, uns 3 gols ali importantes. E é só isso, cara, que esse cara vai fazer em 20 jogos, em 19 jogos. Vai fazer uns 3 gols, dar umas 3 assistências e só, nada além disso. Eu tô até exagerando. Agora é futebol, né, gente? Lógico que ele pode chegar no time, pode encaixar e pode meter 7 gols, 8 gols em 18 jogos e conseguir ser muito importante para um time que briga pelo acesso. Lógico, eu não descarto a possibilidade, pelo histórico de Pedro Henrique. Mas, olhando o retrospecto recente, eu não iria atrás de Pedro Henrique, não. Bom, pelo menos esse é o meu ponto de vista, tá? Por tudo que eu acompanhei do jogador. Régua passada de Pedro Henrique. Agora vamos falar da 14ª rodada. Amanhã tem Sport e Atlético Goianiense. Ilha do Retiro, 9 da noite. No meio de uma Copa do Mundo, irmão. Então, assim, fortalece aqui com o like, com a inscrição. Sino das notificações também. E vamos também falar sobre o Atlético Goianiense mais específico nesse vídeo, com a mensagem do meu amigo Vitor Gader, que tem canal no YouTube também, que cobra o Atlético Goianiense, tá? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. Vamos embora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, vamos lá. Vitor Gader, viu? Em tela aqui para vocês. Vamos acompanhar um pouco primeiro de como é que chega esse Atlético Goianiense aí. Fala aí, torcedor que curte o conteúdo do Luiz Heitor, Victor Gatter passando por aqui, e vocês estão aí na expectativa por Sport e Atlético Goianiense. E mesmo com a Copa rolando, a Série B não parou. Eu tô aqui curtindo um momento de Copa do Mundo, assim como muitos de vocês, mas com certeza vocês também estão preocupados com o seu time, o Sport ou o Dragão. E eu tô aqui para falar um pouco do Atlético. Para você entender um pouco do momento do seu adversário, saiba que o Atlético acabou de ficar sem técnico. Sim, o Eduardo Souza, que era técnico do Atlético, pediu demissão e, em comum acordo com o próprio clube, acabou saindo. E nesse momento em que eu estou mandando esse vídeo para vocês, ainda não tem um técnico definido. O Atlético ainda não contratou algum técnico. E isso se soma a todos os problemas que o Atlético teve na temporada. O Atlético foi vice-campeão goiano, com um campeonato bem desequilibrado, vamos dizer assim, com dificuldades, com alguns momentos ruins. E também, como vocês já devem imaginar, também com saída de treinador. O Rafael Lacerda, que era técnico, acabou deixando o time. E aí quem assumiu foi justamente o Eduardo Souza, que já tinha treinado o Atlético como interino. Ele vinha lá do Barra, onde tinha sido campeão da Série D e também do Campeonato Catarinense. E aí veio mais cotado, veio com mais... como se diz? Veio com mais gabarito para assumir o Atlético, mas talvez tenha sido um pouco demais para esse técnico que fez um primeiro trabalho muito bom como técnico do Barra, fez um bom trabalho lá, mas é diferente você treinar uma equipe como o Barra, que é uma equipe muito nova, de depois treinar um Atlético que é uma equipe veterana e uma equipe muito tradicional. Nos últimos tempos, o Atlético vem sendo uma equipe muito instável, ganha alguns jogos fora de casa, perde muitos jogos dentro de casa. Nessa Série B mesmo, o Atlético vem inclusive de um empate em 3-3, onde no primeiro tempo estava perdendo por 3-0, mas conseguiu recuperar o resultado diante do CRB,
e teve esse empate que foi o que ocasionou, inclusive, a demissão do técnico. E ele chega para esse próximo jogo, independente do técnico que vier, ele chega com uma equipe muito desequilibrada, na minha opinião. Tem uma defesa que eventualmente vai bem, eventualmente vai muito mal. O meio de campo tem alguns jogadores que vão bem, como o Cristiano, e outros que vão muito mal, como o Matheus Índio. No ataque tem alguns Cristiano, ex-volante do Vila Nova, tá? O bom volante Cristiano, eu gosto dele. jogadores que às vezes se destacam, como o Gustavo Coutinho, que vocês conhecem muito bem. Essa lei do ex é pesada, né, irmão? Coutinho voltou. E às vezes até o próprio Giovani Soares também se destaca de vez em quando. E outros que vão muito mal, como o Bruno José, que agora começa a melhorar, começa a mostrar um pouco futebol no Atlético, e o Marrone, que vem perdendo rendimento conforme a temporada vai evoluindo. Não sabemos qual vai ser o técnico que vai estar na beira do campo, mas Bruno José, que por sinal foi muito bem nos últimos 2 jogos do Atlético Goianiense. Eu acompanhei bons recortes de jogos do Atlético Goianiense recentemente na Série B. Coutinho, lei do ex, todo cuidado é pouco. Depois eu vou até confirmar aqui com vocês se ele tem alguma cláusula contratual para que ele não jogue esse próximo jogo. Deixa eu confirmar aqui, tá, gente? Gustavo Coutinho no Atlético Goianiense. Eu acredito que ele pode jogar, né? Não, ele não pode jogar. Vai ser desfalque contra o Sport, tá? Coutinho não joga. Bom deixar bem claro, porque ele tá com contrato de empréstimo com o Atlético Goianiense. E também tá suspenso pro jogo de amanhã. Então, nem Coutinho não joga por questão de contrato, ele tem contrato com o Sport ainda. E aí, por força contratual, ele não joga e também por questão de suspensão. Esse é o destaque. Ainda bem, porque senão ia ter gol dele, viu? Ainda a gente ia ter que fazer 2 gols pra ganhar o jogo. Senão, não ia ganhar, não. Porque um deles já era certeza, né? Já era certo, irmão. Tá, Coutinho não joga. Menos mal. Além dele, quem não joga também é o goleiro Paulo Vitor, que pegou muito contra o CRB também. Bizarro, né? O jogo terminou 3-3 e um dos melhores em campo foi Paulo Vitor, o goleiro. Porque se não fosse ele, o Atlético Goianiense tomaria pelo menos mais 2, 3 gols na partida. Além dele, Léo Jacó substituindo a posição e tal. Basicamente é isso. Os principais desfalques são Gustavo Coutinho e o goleiro Paulo Vitor por terceiro cartão amarelo, tá? Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui o vídeo do Vitor Gader. Vambora. Ainda bem que o Coutinho não joga, viu? Mas o que eu digo pra vocês é que o Atlético vem num momento de transição técnica, por conta da saída do técnico Eduardo Souza, e também de mentalidade. O Watson foi até os Estados Unidos acompanhar a Copa do Mundo e agora volta para resolver, né, toda a problemática que o Atlético tem e apagar a fogueira que se acendeu por conta dessa troca de treinador, essa saída do Eduardo Souza. Sinceramente, é uma temporada que eu não sei o futuro do Atlético. A única coisa que eu sei é que nesse momento não há, pelo menos aos torcedores, uma esperança real de que o Atlético possa brigar na parte de cima da tabela. O momento é de preocupação e de afirmação. O Atlético precisa se manter com bons resultados para aí sim poder evoluir na competição. E enfrentar o Sport fora de casa vai ser um grande desafio. Mas de qualquer forma, como torcedor do Atlético, eu assumo uma confiança de que essa saída do Eduardo Souza talvez seja como um gatilho para algo melhor acontecer, se não for algo pior, né? Se não acontecer algo pior. E torcendo como torcedor do Dragão para que o Atlético faça um grande jogo. E também como torcedor de futebol, de um bom futebol, para que tenhamos uma partida muito equilibrada, uma partida com muitos gols, com um bom espetáculo de futebol, mas claro, torcendo pela vitória do meu Dragão. Mas deixo o meu abraço aí para todos vocês, torcedores. Um abração de torcedor para vocês. Abraço aí pra Vitor Gader, tamo junto, irmão. Só pra complementar aqui, tá, gente? Amanhã a gente vai fazer um pré-jogo um pouco mais completo. O time do Atlético Goianiense é muito limitado, muito fraco mesmo. Só que é aquele muito fraco que a gente já sabe como é, pô. Contrata 2, 3 caras ali de qualidade mínima. Ganha 3 jogos, já tá em quinto. A gente já sabe como é o Atlético Goianiense. Então, não dá pra descartar esse time na briga pra subir, não. Não dá mesmo. Tá longe ainda. Razoavelmente longe, tá? 4 pontos do sexto colocado, que é o Criciúma. O Atlético Goianiense tem 17 e o Criciúma tem 21. A distância para o Sport é de 7 pontos. Mas, velho, eu já vi muita loucura acontecer na Série B. Eu não descarto o Atlético Goianiense enquanto ele ainda não estiver morto, tá? E o Vitor Gader é torcedor do Atlético Goianiense, torcedor do Dragão, tá? Bom, eu vou deixar para fazer uma análise mais completa da rodada nos próximos vídeos, tá? Mas o fato é, tem que ganhar amanhã. Ilha do Retiro contra o Atlético Goianiense, que a gente não tem um retrospecto muito bom, sendo bem sincero, recentemente. Independente de retrospecto, tem que ganhar amanhã, para chegar a 27 e entrar na liderança. Bom, amanhã a gente se aprofunda um pouco mais para falar sobre o jogo. Aquele abraço, valeu gente, tamo junto.